Você quer ser guardado da tentação ou da queda quando tentado? Precisará então estar constantemente em oração. Crermos que Deus pode nos preservar não é suficiente. Deus quer que nós oremos por essa preservação e quer que continuemos em oração, orando sempre, como está em Efésios 6,18 e Lucas 18, de 1 a 8. Se não mantivermos um espírito constante de oração, seremos perturbados por uma avalanche constante de tentações. Cada dia devemos orar especificamente para sermos preservados da tentação. Devemos orar para que Deus preserve nossas almas e guarde os nossos corações e os nossos caminhos, a fim de não cairmos nas armadilhas da tentação. Precisamos orar para que a boa e sábia providência de Deus ordene os nossos caminhos e os nossos negócios, de modo que nenhuma tentação imperiosa nos ataque. Necessitamos orar para que Deus nos dê diligência, precaução e atitude vigilante em todos os nossos caminhos. Se aprendermos a orar dessa maneira, com o sentimento real de que precisamos da ajuda de Deus, experimentaremos libertação. Se nos recusarmos a orar, cairemos constantemente no pecado. Agora, sobre o que estamos vigiando? Agora eu quero me concentrar noutra parte da orientação que nosso Salvador nos deu, ou seja, vigiai. Consideraremos especificamente certas ocasiões nas quais corremos o risco de entrar em tentação. Primeiro, prosperidade externa incomum. Um período de prosperidade externa incomum geralmente é acompanhado por uma hora de tentação. A prosperidade e a tentação andam juntas. De fato, a prosperidade por si mesma já é uma tentação, ou talvez muitas tentações. A não ser que Deus conceda um suprimento especial da sua graça, ela é uma tentação de duas maneiras. Irá com certeza prover a oportunidade para os desejos pecaminosos do homem, e o diabo sabe como se valer dela para obter vantagem. Em Provérbios 1,32, lemos que a prosperidade do louco o destruirá. A prosperidade os endurece no seu caminho, leva-os a desprezar a instrução e a advertência. Qualquer pensamento sobre o dia do ajuste de contas que deveria influenciá-los a corrigir suas vidas é descartado. Sem a ajuda especial da graça de Deus, a prosperidade pode ter uma influência devastadora nos cristãos. Este é o argumento de Agur, que ora contra as riquezas por causa das tentações que as acompanham, como está em Provérbios 30, 8 e 9. Isto é o que de fato aconteceu com Israel, depois que eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Oséias 13, 6. Esse é o próprio perigo do que o Senhor advertiu os israelitas, no sentido de se precaverem contra ele, como está em Deuteronômio capítulo 8, especialmente os versículos 12 a 14. O cristão pode se regozijar na prosperidade, como está em Eclesiastes 7, 14, mas nunca deve esquecer que a prosperidade traz perigos reais que precisam ser objetos de vigilância e oração. Pensemos por alguns momentos em alguns desses perigos. Na prosperidade, nossa vida cristã corre o risco de perder sua realidade interior. Isso, como já observamos antes, pode deixar a alma vulnerável a muitos tipos de tentações poderosas. Na prosperidade, corremos o risco de nos satisfazermos e nos deleitarmos demais nos confortos desta vida. Tal satisfação e deleite já foi adequadamente descrita como veneno da alma. A prosperidade pode nos tornar duros e insensíveis na nossa vida cristã. Se não nos guardarmos contra isso, ela nos fará uma presa fácil do engano do pecado e propensos a cair nas ciladas de Satanás. E o nosso tempo é todo engolido por tudo que temos, etc, etc. Em tempos de prosperidade, seja grato a Deus, mas esteja alerta aos seus perigos e se dedique a vigiar e orar. O fracasso em proceder dessa maneira tem levado muitos santos a caírem. A sabedoria exige que aprendamos de suas tristes experiências. Feliz é o homem que sempre teme e que procede assim de modo especial nos tempos da prosperidade. Em segundo lugar, um estado espiritual de dormência.
Como já foi assinalado previamente, se você negligenciar a comunhão com Deus e se tornar formal no exercício dos deveres cristãos, o perigo jaz à porta. Esta é uma hora na qual a vigilância é necessária. Se você estiver neste estado, desperte e esteja atento. O seu inimigo está perto, está pronto. Você corre o risco de cair numa condição espiritual da qual se arrependerá pelo resto de sua vida. Este estado já é ruim por si só, mas se constitui numa advertência de que um estado pior poderá advir a partir dele. No Getsêmani, os discípulos estiveram física e espiritualmente dormentes. O que foi que Jesus lhes disse? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabemos como um deles estava bem perto de uma hora amarga de tentação. Ele entrou imediatamente nela por não ter vigiado como deveria ter feito. A amada em Cantares de Salomão 5, 2-8, estava sonolenta e não queria se levantar e abrir a porta para o seu amado. Quando afinal se levantou, seu amado já havia se retirado. Foi só depois de muita tristeza e dor que ela o encontrou novamente. Da mesma maneira, os cristãos podem estar sonolentos espiritualmente e indispostos a acordar para uma comunhão ativa com Cristo. Estarão propensos a trazer sobre si dor de cabeça e sofrimento sem fim. Em muitos casos, o cristão não consegue recuperar plenamente a vitalidade de que em outras ocasiões desfrutou. Aquela noite em que Davi se levantou da sua cama, como está em 2 Samuel 11:1, foi uma noite de dormência espiritual para Davi, e ele nunca se recuperou completamente da queda que resultou daquilo. Essa parte trágica da história de Davi é relatada para nos advertir, deve nos despertar para um autoexame em oração. Agora eu quero dar algumas sugestões para autoexame. Primeiro, que benefício você está euferindo de sua leitura das Escrituras? Está aproveitando tanto quanto costumava? Exteriormente, pessoas poderão não notar nenhuma diferença, mas seus devocionais estariam levando a experimentar maior comunhão com Deus? 2. Seu zelo se esfriou? Pode ser que ainda esteja praticando as mesmas obras de antes, porém, estaria seu coração aquecido pelo amor de Deus? Praticar essas obras ainda aquece espiritualmente seu coração, como fazia no princípio? Olhe para Apocalipse 2, de 2-4. 3. Você estaria se tornando negligente nos deveres da oração e de ouvir a palavra de Deus sendo pregada? Talvez ainda esteja observando esses deveres, mas os cumpre com o mesmo entusiasmo e vigor de outrora? Olhe para Lucas 8:18 e Romanos 12:12. 4. Estaria se cansando da vida cristã? Se ainda mantém o mesmo ritmo, qual é o motivo para assim proceder? Acaso você deseja secretamente que não fosse um caminho tão estreito? Olhe para 2 Coríntios 4:16-18, 5, 14 e 15. 5. Seu amor e seu prazer junto com o povo de Deus estariam diminuindo ou esfriando? Seu amor por ele estaria se transformando de um amor fraternal por um amor carnal? Fundamenta-se nas coisas que você aprecia nele ou nos benefícios da sua amizade, ao invés de ser na semelhança dele com Cristo? Olhe para 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, 1 Pedro 1, 22, 3, 8. Nas suas respostas a essas perguntas, despontam razões que o levam a se preocupar. Nesse caso, é hora de despertar da sonolência antes que caia numa tentação que o incapacitará espiritualmente para o resto da sua vida. Agora olhemos para outro momento de perigo. Tempos de grande gozo espiritual. Tempos de grande gozo espiritual podem se transformar em tempos de tentações perigosas pela malícia de Satanás e a fraqueza de nossos corações. Paulo sabia disso. Logo que havia recebido uma revelação gloriosa de Deus, foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás, como está em 2 Coríntios 12, 1 e 9. Os 3 discípulos no Monte da Transfiguração conheciam isso. Pedro disse: Senhor, bom estarmos aqui. Logo depois, ao descerem do monte, foram confrontados com possessões demoníacas e se depararam com representantes de uma geração incrédula e perversa, como está em Mateus 17:4, 17, de 14 a 17. Jesus, ele mesmo experimentou isso. Quando foi batizado, ouviu uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em seguida lemos: A seguir,
foi ele levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 3,17, 4:1. O diabo sabe que podemos estar tão cheios de gozo que nos descuidemos e não vigiemos quando ele se aproxima. Ele se aproveita dessa oportunidade para tirar vantagens. Se Deus abençoar você com gozo espiritual, se regozije. Todavia, nunca diga, jamais serei abalado, porque não sabe quando Deus esconderá sua face de você ou enviará um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Quando vivemos tempos de grandes bênçãos espirituais, precisamos estar muito vigilantes, pois a bênção pode ser transformada numa maldição. Outro ponto importante sobre as bênçãos espirituais precisa ser destacado para nós. Há genuínas bênçãos espirituais que devem ser ardentemente desejadas. Entretanto, não podemos nos esquecer de que às vezes as pessoas podem se enganar, pensando que estão cheias com o sentimento do amor de Deus por elas, quando isso é apenas sua própria imaginação e amor próprio. Ah, que calamidade pode uma experiência falsa nos conduzir! Se alguém se ufanar de tais experiências de amor de Deus enchendo a sua alma e, no entanto, viver como uma pessoa mundana, está auto-enganado e correndo o risco de um engano ainda maior. A quarta coisa é a autoconfiança. A tentação geralmente está por perto quando alguém está cheio de autoconfiança. Pedro nos deu uma ilustração dolorosa disso quando se ufanou. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Mateus 26, 33 e 35. Foi muito pouco tempo depois dessas palavras que Pedro fez o que havia dito que nunca faria, e chorou amargamente por isso. Deus usou essa queda de Pedro para ensiná-lo e a nós a tolice de confiarmos em nós mesmos. O mundo está cheio de tentações e de ensinos falsos. Há pessoas tão tolas que, se sentindo autoconfiantes, julgam que nunca cairiam nessas tentações, mesmo que todos os outros caíssem. Não sejamos como elas. O apóstolo diz: não te ensoberbeças, mas teme. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Romanos 11, 20, 1 Coríntios 10, 12. Se formos sábios, não confiaremos em nós mesmos, mas colocaremos toda a nossa confiança no poder preservador de Deus. A primeira coisa sobre a vigilância é saber sobre o que estamos vigiando. Estamos de olho nos tempos perigosos, nos quais estamos mais propensos a entrar em tentação. Dessa maneira, estando alertas para os perigos, estaremos melhor preparados para lidar com eles.